Muito boa noite, são 19 horas e 2 minutos. Vocês estão vendo, não tem ninguém aqui próximo a mim, então eu vou tirar a máscara para poder conversar melhor com vocês, para que a minha voz chegue de forma mais nítida e vocês possam entender aquilo que eu quero conversar com o povo de Araraquara nesse momento. Nós estamos diante de uma situação muito difícil que Araraquara está vivenciando. Um crescimento significativo das contaminações. Mas o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, antes de tudo, nós não podemos aceitar a partidarização, a política partidária, a disputa político-partidária em relação à pandemia. Nós não podemos aceitar. Porque nós estamos diante de um fato que é inquestionável. A pandemia, ela se caracteriza porque é uma doença mundial. Não adianta nós acharmos que é a disputa partidária que vai construir saídas para esse momento. Ao contrário. Todos os países do mundo que têm conseguido enfrentar a pandemia foi com a mobilização, com a união de todos. Então, não é momento de se partidarizar mortes, caixões, a dor das famílias. Ninguém vai ganhar nada com isso. Absolutamente ninguém. Nós precisamos, sim, fazermos aquilo que é necessário ser feito. Aquilo que é necessário, aquilo que a ciência nos diz que é necessário ser feito. Podem ter certeza, Araraquara enfrenta a pandemia com transparência, respeitando todas as normas do SUS. Aqui não tem subnotificação, aqui não tem dados omitidos. Os contaminados são todos contabilizados. Os óbitos, mesmo quando a pessoa não vai a óbito em decorrência do Covid, mas se ela teve Covid e se caracteriza o óbito por alguma sequela, nós também contabilizamos como óbito de Covid. Araraquara não maqueia números. Araraquara não omite números nem informações. Nós queremos não ter balanço positivo ou negativo. Nós queremos derrotar a pandemia, nós queremos salvar vidas. Esse é o nosso único objetivo. Há duas formas de se enfrentar uma situação como essa. Com a vacinação em massa, criando a barreira imunológica. Enquanto você não tem vacinação em massa, você tem que administrar as contaminações para que o seu sistema de saúde não entre em colapso. É disso que nós estamos fazendo. É disso que nós estamos falando. Nós, enquanto você não tem vacinação em massa, para criar barreira imunológica, para que a gente tenha um número grande de pessoas vacinadas, portanto, a gente interrompa a contaminação. Se esse cenário não existe, a única forma no Brasil e no mundo inteiro de se conter a contaminação é com o distanciamento social. Araraquara fez um lockdown em fevereiro e foi exitoso, foi vitorioso. Nós evitamos o colapso do sistema de saúde, nós evitamos óbitos, evitamos mortes aqui em Araraquara. Reduzimos a ocupação de leitos, inclusive socorremos várias cidades da região, inclusive cidades fora da região, inclusive de outros estados. Araraquara socorreu, foi solidária, porque nós tínhamos inclusive condições para isso. Mesmo hoje, para que vocês entendam o que eu estou falando, e os números falam por si,
Araraquara hoje, nesse exato momento, ainda tem aqui 16 pacientes de São Carlos em Araraquara. Nós temos 9 pacientes de Américo Brasilense. Nós temos pacientes de São José do Rio Preto, pacientes de Taquaritinga, pacientes de Itaporanga, que nem da nossa região é, pacientes de Ibaté, enfim, pacientes de Vargem Grande do Sul, pacientes da nossa região e também de fora da região. Porque o lockdown deu certo, porque nós reduzimos as contaminações, reduzimos a ocupação de leitos, reduzimos óbitos. Seguramos a pandemia até o mês de maio. Mas é evidente que se você não tem barreira imunológica, toda vez que você flexibiliza, que você permite a circulação de pessoas, a contaminação volta a crescer. E nós estamos vendo no Brasil inteiro aquilo que se chama de terceira onda. E a contaminação cresceu em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, em todo o interior de São Paulo. Nós estamos vendo cidades como São José do Rio Preto, Catanduva, cidades como Ribeirão Preto, cidades como Franca, entre outras tantas, adotando medidas restritivas. Infelizmente, a contaminação voltou a crescer em Araraquara. E é por isso que nós estamos nesse momento conversando com vocês, ouvindo os pesquisadores, ouvindo os cientistas. Nós precisamos mais uma vez, e eu acredito pela última vez, vou repetir, acredito pela última vez, adotarmos medidas restritivas. Só para que vocês comparem, quando nós enfrentamos a pandemia, lá no mês de fevereiro e março, nós tivemos, em março, por exemplo, 2.780 casos positivados em Araraquara, 2.780. Só agora, na primeira quinzena de junho, nós já estamos com 2.588 casos. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Nós estamos em 15 dias de junho, praticamente, se essa curva de contaminação tiver continuidade, nós vamos quase que dobrar o número de casos do mês de março inteiro. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por quê? Vamos pegar o caso de hoje, das contaminações contabilizadas hoje. 202 pessoas foram contaminadas em 24 horas. Historicamente, 20% dessas pessoas vão demandar leitos hospitalares, portanto, 40 pessoas. E pela nossa média histórica, dessas 40 pessoas, por volta de 10 pessoas vão precisar ir para leitos de UTI. Raciocinem comigo. Nenhuma cidade do Porto de Araraquara pode ter 10 pacientes dia demandando leitos de UTI. Isso significaria, se nós tivéssemos todos os leitos de UTI vagos, que em uma semana nós ocuparíamos todos os leitos de UTI de Araraquara utilizados para o combate à pandemia. Qual é o nosso problema? Nós não estamos com todos os leitos vagos. Nós oscilamos entre 80% e 90% de ocupação de leitos. O que significa? Se nós não tomarmos medidas nesse momento, daqui uma semana, 10 dias, que é quando o paciente contaminado agora vai agravar, vai desenvolver a doença e vai demandar leito e leito de UTI, Araraquara vai entrar em colapso. Nós teremos pessoas indo a óbito em Araraquara sem ter sequer o direito de lutar pela vida, sem ter um leito hospitalar. E não estou falando aqui de questões hipotéticas, de hipóteses, de possibilidades. Estou falando de dados reais. A DRS, a Regional de Saúde de Araraquara, da região de Araraquara, divulgou que no mês de maio,
88 pessoas foram a óbito na região de Araraquara, nas 24 cidades que compõem a DRS, sem terem direito a lutarem pela vida num leito de UTI. Vou repetir, aqui na nossa região, no estado mais rico do Brasil, na região mais rica do estado, mais desenvolvida, 88 pessoas foram a óbito sem ter acesso a leito de UTI. Nós não queremos isso para Araraquara. Araraquara hoje não tem nenhum paciente aguardando leito de UTI, porque nós fizemos a lição de casa no mês de fevereiro e conseguimos segurar a pandemia e as contaminações. Mas nessa curva de contaminação que nós estamos vivendo hoje, nós poderemos estar em breve como várias cidades da nossa região, que nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, estão com pacientes aguardando leito de UTI, e não tem leito de UTI para ser ofertado. Nós não queremos isso para Araraquara. Não queremos. Não queremos que Araraquara vivencie isso. Não queremos que Araraquara vivencie a mesma situação que nós enfrentamos em fevereiro. É por isso que nós estamos propondo as restrições, o aumento das restrições nesse momento. Nós queremos que a partir do meio-dia de domingo, Araraquara aumente as restrições até a meia-noite do domingo seguinte. Será uma semana. Uma semana, e eu sei que é mais uma semana de sacrifício do povo de Araraquara, do pequeno e médio comerciante, do pequeno e médio empresário, daqueles que já estão sofrendo com a vulnerabilidade social, daqueles que já estão lutando contra o desemprego. Eu sei que é um sacrifício. Mas eu digo a vocês, e não sou eu que estou dizendo, são os pesquisadores, são os profissionais da saúde, são aqueles que estão no dia a dia estudando a pandemia, digo a vocês que será o último sacrifício. Porque se nós, a cidade de Araraquara inteira unida, se nós estivermos unidos nesse momento, nós vamos fazer a contaminação cair. E se a contaminação cair, nós vamos dar celeridade à vacinação, porque se o calendário for cumprido, e eu quero que você preste atenção nisso que eu estou dizendo, se o calendário de vacinação for cumprido e nós estamos otimistas que ele será cumprido, porque nós já estamos executando, nós vamos, até o final de junho, vacinar toda a população de 40 a 60 anos. Isso significa que nós vamos entrar julho com mais de 60 mil pessoas vacinadas nesse período. Essas 60 mil pessoas somadas às mais de 74 mil pessoas que nós já vacinamos com a primeira dose, nós vamos ultrapassar 50% da população adulta de Araraquara vacinada. Vou repetir a vocês. Nós já temos 74 mil pessoas vacinadas. Sem os números de hoje, certamente, nós estamos chegando aí a 75 mil pessoas vacinadas. A vacinação dos 60 anos até os 40, que é a vacinação que vai ocorrer até o começo de julho, isso representa 60 mil pessoas vacinadas. Portanto, nós estaremos entrando no mês de julho com 50% ou mais, 50% da população adulta de Araraquara vacinada. Nós estaremos constituindo dessa forma a barreira imunológica. Nós estaremos criando a barreira imunológica, que é o que nós precisamos para interromper ou diminuir o ritmo da contaminação e da evolução da doença. Nós poderemos até ter o vírus circulando, as pessoas tendo contato com o vírus, mas as pessoas já na primeira dose terão condições de enfrentar a doença sem adoecer, sem que a doença evolua, sem que demande leito hospitalar e sem que a gente tenha
colapso do sistema da saúde, sem que a gente tenha aumento de óbitos. Claro que isso não significa que a gente vá baixar a guarda, porque nós não queremos que ninguém tenha contato com o vírus. Mas o que eu estou dizendo a vocês, que esse sacrifício, nesse momento, de nós derrubarmos a curva de contaminação, esse sacrifício será compensado, porque nós vamos alcançar o número de vacinados que, segundo a ciência, começa a gerar a barreira imunológica. E nós teremos maior capacidade de enfrentamento à pandemia. Então eu peço a você, mais uma vez, confie nos nossos profissionais da área da saúde. Confiem naqueles que estão enfrentando a pandemia desde março de 2020. Confiem na nossa condução. Eu não estou aqui para fazer disputa política, eu não estou aqui para agredir ninguém, eu não estou aqui para fazer nenhuma disputa partidária. Eu tenho um sonho enquanto prefeito, só um sonho. Ser o prefeito que ajude a minha cidade a superar esse momento de dificuldade. Eu só quero que Araraquara supere esse momento. Eu só quero que Araraquara tenha condições de vencer a pandemia. Só isso que eu quero. Disputa ideológica, disputa partidária, ódio, intolerância, agressividade, deixe isso para lá. Isso não leva a nada. Isso não salva vidas. O que eu quero é te fazer um convite. Vamos todos nós juntos, nesse momento de dificuldade, nesse momento que o mundo enfrenta uma tragédia, que o Brasil enfrenta a maior tragédia humanitária da nossa história, vamos todos juntos mostrar que na nossa morada do sol, aqui também mora a solidariedade, aqui também mora o respeito à vida, aqui também mora a capacidade de união de um povo que juntos vai vencer essa tragédia e nós vamos fazer com que a vida vença. Muito obrigado.